Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte e pela arte. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Chica Carelli, atriz, diretora teatral, gestora cultural, trabalha há muitos anos aqui no Vila, é criadora do Teatro do Bandolodum, participou da Avelãs e Avestruz, é uma pessoa assim do teatro baiano, do começo até eternamente. Então hoje a gente está aqui com ela. Chica, seja bem-vinda. Obrigada. Eu tava brincando com o Arildo, falando assim, Arildo, ele xinga, viu? Ele se acabou de dar risada. Quem que xinga? Arildo, que ele fala, tá dando aula, ele fica arretado e fala assim, eu xingo, viu? Adildo é um professor maravilhoso. Maravilhoso. Ele foi meu professor, né? Ele é o top. Mas não é durão, não, porque eu passei por ele, não. É só pose. É só pose, é escorpião, né? Aquela coisa, né? É pirracento, gosta de ficar cutucando, é irônico, né? Mas é super gente boa e, assim, é incrível, né? Eu acho que realmente quem conseguiu ter aula com ele e tal, é uma coisa bem legal. Eu gosto muito também. Arildo foi meu professor de muita gente, né? É um mestre mesmo, assim. Mas, Chica, eu quero saber, assim, de você, da sua trajetória. Antes da gente bater papo, falar sobre o Vila, sobre a Universidade do Vila, sobre o bando. Eu quero saber, assim, de você, como foi que começou tudo? Como foi que o teatro começou para você? Então, veio até um pouquinho tarde, né? Eu comecei a fazer teatro, eu já tinha 23 anos, né? Mas assim, em casa, meu pai é pintor, né? Faleceu há uns 2 anos. Então tinha muito essa coisa da arte, uma questão muito forte, era uma coisa muito presente. Então todos os filhos, né, trabalharam com arte, né? Meu irmão mais velho trabalha com documentário indígena, o outro trabalhava com literatura, e eu, no começo, queria fazer arquitetura, depois não deu muito certo, e eu resolvi fazer teatro, né? E era muito claro para mim que eu queria fazer alguma coisa que era ligada à arte. E eu sempre digo que eu escolhi o teatro porque tinha essa coisa de estar com gente, de estar construindo com gente, trabalhando com gente. Eu achava ser artista plástico muito solitário. Apesar que meu pai sempre foi uma pessoa que juntou gente, agregou gente. Tinha um ateliê, ele chamava os artistas, tudo. Então ele sempre foi nesse sentido agregador. Mas eu achava que mesmo assim era muito solitário e eu gostava do teatro, porque era isso. Até hoje eu gosto desse coletivo, de estar criando coletivamente, de uma relação de trabalho que não é uma relação, digamos assim, de competição, ou é melhor que não seja, né? Porque competição sempre há. Mas assim, um bom teatro presume que você não está competindo, mas sim trabalhando junto, né? Então é isso que eu acho excepcional no teatro, e é isso que eu gosto muito. Uma época eu fiquei meio dividida, eu também cantava e tal, mas eu achava a relação dos cantores com os músicos muito mais complexas. Assim, tinha enfim, não era assim essa criação coletiva do jeito que é o teatro. Então Sim. eu fui mais para esse lado mesmo. E você veio da França, depois foi para São Paulo, depois voltou para a França de novo. Eu nasci na França, mas vim bem pequena para São Paulo, que meu pai era brasileiro, minha mãe era francesa. Depois, com 16 anos, eu voltei para a França, fiquei lá uns 3 anos, voltei para São Paulo. Aí comecei a trabalhar, dava aula de francês. Aí eu falei, "Não, vou fazer teatro." Aí na época só tinha 2 faculdades, né? Tinha a USP, mas que era teórica, ou então era um curso, como tem ainda hoje, né, que é o EAD, que era um curso de segundo grau, né, um curso técnico, digamos assim. E faculdade, se não era, a faculdade era muito teórica, de crítica, estava ligada à comunicação. E só tinha aqui em Salvador. E Salvador tinha essa peculiaridade que tinha um teatro, que tudo era bem prático, a gente fazia as coisas, né? Então, foi o que me atirou aqui para Salvador. E chegando aqui, é aquela coisa, né? Eu sempre digo para as pessoas,
você tem que chegar e você vai sentindo, as portas vão se abrindo. Imediatamente eu tive um trabalho, imediatamente eu fui bem recebida na escola. Enfim, eu passei. Aí fiquei entre São Paulo, porque eu passei o vestibular lá e passei aqui. Passei nos dois. Só que a segunda fase era no mesmo dia. Aí eu tinha que escolher. Aí fiz essa escolha. É isso. Assim, a cidade me encantou. Tudo, assim, se abriu de alguma maneira, né? E a família sempre esperava que eu voltasse depois da faculdade, que eu voltasse para São Paulo. Mas aí as relações de trabalho foram ficando fortes aqui, né? Com o Alfelães, com o Márcio, com a Hebe, com a Maria Eugênia. Enfim, o trabalho começou a se desenvolver de uma maneira muito, muito intensa e que me agradava, né? Do ponto de vista da criação, da estética, do que se procurava. Então, fui ficando, né? Fui ficando e estou aqui até hoje. E dessa sua chegada para fazer direção, né, na escola de teatro Sim. da UFBA, até o começo lá do Avelãs e Avestruzes com o Márcio e o pessoal todo, como foi assim? Foi tudo junto, sabe? Porque eu comecei a fazer a escola de teatro, aí fiz 2 peças lá. Folias do Canela, que era dirigido por Paulinho Cunha, que era uma loucura total. Era muito engraçado, porque eu estava chegando assim, antes da faculdade eu não fazia teatro, não vivia, não conhecia, não era nada disso. Então, para mim foi engraçado, porque o primeiro espetáculo que eu fiz foi Folias do Canela, que era todo mundo muito doidão, assim, fumava, bebia, era uma loucura no meio do espetáculo. A gente saía, sem entender o que tinha acontecido, mas era um espetáculo que fazia muito sucesso, era muito bacana, assim, tinha mesas, ele tinha feito que nem um teatro de revista, que contava um pouquinho, assim, a arte do começo do século XX. E esse foi o primeiro espetáculo. O segundo espetáculo, eu fiz e eu dizia, assim, que eu queria ser do Avelãs Avestruz. Foi no primeiro ano que eu estava aqui. E Márcio foi assistir a peça. Márcio, Hebe e Maria Eugênia foram assistir a peça. Aí Márcio falou, adorei aquela menina que falou que é... Aí me apresentaram, né, o diretor me apresentou a Márcio, que eu não conhecia. E aí depois eu trabalhei com o Márcio, era assistente de direção num espetáculo de Deolindo, ele era cenógrafo, continuei conversando um pouco com ele. E aí quando ele foi fazer o pai, ele me chamou para ser assistente de direção. Então era o meu primeiro ano praticamente que eu estava aqui em Salvador, né? Sim. E aí tinha um papel que desde aquele momento eu fiquei sempre meio assistente, meio atriz, ao lado de Márcio, né? E foi assim, então eu dou risada porque agora o povo fala, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. A gente ficava 12 horas no ar, né? Eu fazia escola de teatro, eu fazia o Avelãs Avestruz, que era uma coisa intensa, porque a gente ensaiava todos os dias, fazia cenários, fazia figurino, enfim, produção, tudo isso. E ainda dava aula de francês para sobreviver. Então eu ficava e me formei em 3 anos, então era assim uma coisa bem acelerada, né? Mas eu acho que uma coisa aí levou a outra e tal, então era bem bacana. E hoje ainda tem quem reclama, não, eu sou ator, eu não quero fazer contra-regral, aí não sei o quê. Por isso que lá... E isso não corresponde ao teatro baiano, né? Ao teatro nacional de uma maneira geral, mas ainda Rio, São Paulo tem uma estrutura melhor, né? Sim. Mas aqui é mentira, né, gente? Vamos falar a verdade, é muito raro um espetáculo que você tenha tudo 100%, né? Camareira, é uma raridade que a gente consiga isso, né? Então, aí se você não quer ficar parado, né? A menos que você quer ficar esperando o seu convite em casa, né? Se você não quiser ir fazer no teatro, você vai ter que fazer um pouco de tudo, né? Ou pelo menos ter até noção, né? A gente não vai pedir a Arildo que faça a contra-regragem, né? Mas, né, Arildo tenho certeza que tem noção que tem um coletivo ali trabalhando, né? Não é uma estrela que chega de paraquedas. Então, é isso que eu acho. Inclusive na Universidade Livre, que é agora o programa de formação lá do teatro, Sim. a gente trabalha muito desse jeito. Então, eles têm a parte toda de formação,
de teatro, de música, de dança, que sempre a gente trabalha com todas as linguagens, mas também eles trabalham com produção, com portaria, com gestão, com audiovisual, enfim, com tudo, com cenário, com figurino, iluminação. Não só com o que está diretamente ligado ao palco, né? Exatamente, exatamente. E não vai tirar pedaço, né? E vai te instrumentalizar, né? Porque mesmo depois, quando você se torna um diretor, você tem que ter noção de tudo. Você não pode só saber colocar as pessoas no espaço e dirigir o ator, né? Você tem que saber dar uma informação para o cara da luz, eu quero isso, quero uma luz mais assim, assado. O que você quer, é importante você comunicar o que você quer, né? Do profissional que vai trabalhar com você. Né? Cenário, figurino, enfim. Você tem que ter noção de tudo, né? Quando você dirige, principalmente, né? E essa coisa aí de trabalhar também bilheteria, portaria, não sei o que, isso também dá uma noção do geral, né? De como administrar não só a peça em si, o projeto em si, mas um teatro, um grupo, né? Isso dá uma noção do todo Do realmente, todo. né? E para o público também é agradável. Por exemplo, você chega num teatro, é um jovem ator que está ali atendendo você, né, na bilheteria, então a comunicação é de uma outra maneira, e você, né, o público vai sair, você já tem um retorno, né, você tem uma comunicação também com o público de uma outra maneira que não é só no palco. Então, eu acho que é bem legal. E é isso, eu acho que a grande, sobretudo nesse momento que a gente vive, todo mundo está vendo que todos os sistemas assim de econômicos, de sistemas políticos, tudo, tá tudo falindo, né? A gente não tá feliz, digamos assim, com o que tem, né? Os jovens estão procurando outras coisas também, né? Então, eu acho que, sinceramente, o teatro é um caminho possível disso, dessa relação de trabalho, dessa relação, uma relação mais horizontal das coisas, né? Não uma relação de poder, uma relação, enfim, de... E teatro de grupo dá essa noção mesmo, assim, né? Total, total. Essa coisa de que todo mundo é responsável por isso aqui e todo mundo tem que fazer isso aqui acontecer, né? E também de saber conviver com as diferenças. Eu penso uma coisa, você Sim. pensa a outra, a gente vai ter que chegar a um acordo, né? Que é a grande dificuldade no momento, né? No mundo, né? Eu penso Realmente. isso, você pensa aquilo e ninguém consegue se entender. E para o teatro você vai ter que se entender, porque senão não vai ter espetáculo, né? Então, vai ter que chegar a um consenso ali, né? Porque não é que teatro seja o amor universal, não é isso, né? Não, necessariamente as pessoas não se amam, né? Sim. Não é necessário isso, mas se consideram, gostam de trabalhar, acreditam no trabalho do outro, acham importante a presença do outro, né? Então, realmente você aprende, isso, a conviver e a respeitar e a escutar o outro, né? Senão não é possível. E nesse mundo que a gente está vivendo agora também, né? Século XXI, tudo pelas telas dos computadores, tudo muito afastado, né? Até essa coisa do Covid que fez com que as pessoas tivessem que se afastar literalmente, né? O que é que você pensa assim do teatro como uma possível solução para essas coisas, né? Para uma eu não vou dizer assim um modelo de sociedade, né? Que é muita pretensão dizer que o teatro vai gerar um modelo de sociedade. Mas assim, pode servir para o quê, assim? Ó, eu acho, eu antigamente, eu sempre uso essa. Quando eu comecei a fazer teatro, eu acho que eu era muito. Todo mundo é petulante quando começa, eu acho. Não. E eu, assim, não queria dar aula para pessoas que não quisessem fazer teatro realmente, né? E isso foi mudando muito, porque eu gosto muito de trabalhar, atualmente eu gosto muito de trabalhar com adolescente, porque justamente eu acho super importante estar trabalhando com esses jovens. Não é para eles fazerem teatro, se eles quiserem, ótimo, mas para isso, para aprender a ter outro tipo de relação, Sim. né? Porque realmente a escola também tem que passar por reforma, né? Porque esse lugar do professor, esse lugar
da nota, esse lugar do melhor, do pior, do mais inteligente, do mais isso, do mais aquilo. Isso é muito ruim para o jovem, né? Então, quando ele está em outro espaço, com outra dinâmica, isso é muito importante. E o teatro, principalmente o de grupo, dá essa noção, né, para a pessoa. Eu acho que é isso. O que eu sempre trabalho quando eu estou trabalhando com jovens é a colaboração. Sim. É o escutar a ideia, o que você propõe, vamos ver se funciona, se não funciona, né? É isso que é genial também, né? Porque eu tenho uma ideia, mas se pode ter 20 ideias e a gente escolher entre essas ideias, o resultado pode ser muito melhor. Eu não sou nenhum gênio, né? Então, se vem várias ideias, a gente vai testando e vendo o que funciona, o que é melhor, a gente vai discutindo. Então, eu acho que é uma maneira de estar com o outro que é bem gostosa. E você sempre fez teatro de grupo? Sempre. Ou você prefere mais teatro de grupo do que essas relações assim comerciais? Vamos juntar aqui um elenco, fazer uma peça, não sei o quê. Eu gosto mais, porque a gente vai desenvolvendo uma linguagem, né? Então, é uma pesquisa, a gente vai refletindo sobre as coisas, e então aquilo faz que você se desenvolve, né? Porque você não chega ali e faz seu trabalho e acabou, né? Então, você sempre vai discutindo e vai pesquisando dentro do caminho, como foi o Bando Teatro Lodum. A gente começou de um jeito, né? E quando 25 anos depois, 30 anos depois, os resultados eram completamente diferentes. Por quê? Porque era um teatro de grupo, né? Então começamos de um jeito e fomos evoluindo dentro da dramaturgia, deles mesmo, do desenvolvimento de cada ator. Isso só é possível porque é um teatro de grupo que acredita na formação, que também sempre contrata profissionais para a gente ir melhorando, para a gente aprendendo outras coisas, né? E é isso. Eu acho que às vezes a gente falava assim, por exemplo, Fernando Guerreiro dizia que não tinha grupo. Mas Fernando Guerreiro também, de alguma maneira, sempre trabalhou com as mesmas pessoas, né? Porque também tem isso, uma identificação, então acaba sendo um trabalho de grupo, mesmo se não se chama grupo, né? Porque às vezes também tem gente que se sente um pouco aprisionado de estar no grupo, né? Ou de ter a obrigação de contratar aqueles atores que estão com ele, ou vice-versa, né? Sim. Mas tem uma identificação que acontece. E na Bahia a gente viu muito isso, né? Na mesma época que tinha o Avelãs Avestruz, Fernando trabalhava com alguns atores, Marfuz com outros, né? Paulo Dourado com outros, enfim. E assim, tinha vários grupos, né? Várias coletividades que estavam ali trabalhando, né? E foram desenvolvendo cada uma linguagem bem específica, né? E do Avelãs e Avestruzes, aproveitar que você falou do bando, como foi que do Avelãs chegou no bando? Então, o Avelãs tinha uma pesquisa completamente diferente do bando, né? Era um teatro muito expressionista, digamos. Na época a gente chamava assim, tinha aqueles laboratórios, e era tudo muito simbólico. O gestual, o Arildo dava muita risada com a gente, porque ele achava aquilo absurdo, né? Que o Arildo veio e continuou sendo de um teatro de realismo, né? Enfim, americano, né? Modelo americano. Apesar de ele ter feito muito cordel aqui também, tem um teatro popular, mas a gente era aquela coisa meio assim, de uma movimentação diferente, que era de imagens, que era ligava ao consciente, né? Então, vinha de um teatro assim, que era incrível também, e era assim, super visualmente deslumbrante, né? Márcio sempre foi visualmente ele sempre teve muitos saques, assim, Isso né? é verdade. E, e aí, daí, eu já entrei no 5º ano do Avelãs Avestruz. O Avelãs Avestruz existia antes de mim. E fiquei 5 anos. E aí entrou em crise, só ficou eu, Maria Eugênia e Márcio. Hebe foi viver a vida dela, enfim. E aí a gente
Na época, Márcio foi convidado para fazer um espetáculo pela Gregório de Matos. Um projeto lá de teatro, justamente, sei lá, com Ângela, se eu não me engano, Ângela Andrade. E a gente montou Gregório de Matos e Guerra, que foi o primeiro espetáculo que veio mais para Salvador e pela primeira vez traz essa questão da cultura negra e tal no espetáculo, né? Bem fortemente. E aí foi uma coincidência, acho que Márcio estava com vontade de estar trabalhando uma coisa mais brasileira, baiana, e coincidiu que João Jorge estava no Gregório de Matos, trabalhava lá, e falou, por que você não vem criar uma companhia aqui no Olodum? Que ele estava, naquela época, ele estava meio que diversificando, ele criou no mesmo tempo que chamou a gente para criar o bando, ele criou uma companhia de dança, mas que não foi muito para frente, um coral, então ele estava querendo um pouco expandir o universo do Olodum, né? Sim. E aí chamou Márcio chamou Maria Eugênia, chamou a mim, Lida Ornelas, e a gente e aí fizemos uma audição, uma oficina, e aí a primeira amostra dessa oficina, que deu no espetáculo Essa Nossa Praia, foi um sucesso incrível. As pessoas reagiram imediatamente ao espetáculo e a gente entendeu que a gente estava no caminho certo, né? foi isso. Aí depois veio a Paió, Cabaré da Raça, Foi. Aí Bye Bye Pelô. foi a gente. Então, desde já o bando também passou por essa formação, né? Primeiro a gente fez Essa Nossa Praia. Sempre teve essa questão. Primeiro porque Márcio sempre ponderou que a cultura afro ela é muito marcada pela dança e pela música. Então não tinha como ter um teatro que não tivesse presente também a dança e a música, que já estava muito presente, sobretudo a música sempre esteve muito presente nos espetáculos de Márcio, né? Mas essa coisa mais da dança mesmo veio mais com bando, né? Então a gente sempre começou com oficinas de percussão, de dança, de música, enfim, tudo mais. E o segundo espetáculo da gente não foi o Apaió, foi o Novo Mundo, que a gente fez em parceria até com o Iqbal, me parece. E aí a gente começou essa coisa de oficinas. Teve uma oficina de eletricidade, teve uma oficina de serigrafia, teve uma oficina de máscara, teve uma oficina... E os atores fizeram todas essas oficinas. E aí que a gente vai descobrindo. Aí tem gente que imediatamente depois seguiu a carreira de iluminador, tem outros que fazem máscara, tem um menino que faz camiseta até hoje, a partir dessa oficina de serigrafia, que foi com o Alberto Pita, até do... Como é? Esse grupo de carnaval, que uma pessoa está com a memória ruim, que ensaia no Pelourinho. E é isso, então tudo... Você vê, eu sempre considerei tudo isso, era uma aventura, né? Você parece que vive uma aventura, porque você não sabe para onde vai dar, onde você está indo, né? Você está procurando coisas, né? Você não aprendi, agora eu vou aplicar. Não tem isso. Não é tão cartesiano Graças assim. a Deus, né? Então toda vez que você começa, qualquer coisa que você começa, é tudo novo, é tudo fazer do zero, é tudo como eu vou fazer, né? Não tenho receita, ninguém tem receita para fazer. Porque a partir do momento que você começa a utilizar receitas, aí não é mais arte, né? É receita. Ah, você me lembrou uma poesia que eu acho bem legal, assim, que fala assim, caminante no hay camino. El camino se hace el caminar. Então não existe caminho. O caminho se faz caminhando mesmo. Exatamente. E é isso que é legal, né? Porque é uma descoberta, é uma aventura, você não sabe onde vai chegar, né? E é emocionante, né? Sobretudo quando dá certo, né? Sem dúvida. Então, por isso que a gente fala estreia, né? Mas porque é isso, a estreia
toda estreia é uma coisa emocionante, porque você não sabe, né? O teatro só acontece realmente quando vai ter o público, né? Então, você não sabe até lá o que vai acontecer, se aquilo que você vai fazer vai comunicar com alguém ou não, né? E é sempre uma coisa mágica, né? É sempre uma surpresa. A gente Sempre, nunca sempre. sabe, nunca sabe. Pode estar tudo ensaiadinho, tudo perfeitinho, mas na hora que toca o terceiro sinal, é sempre uma surpresa. Sempre. O que vai funcionar, o que não vai, se vai ser sucesso, se não vai. Você vê Você falou do Cabaré da Raça, né? Que já foi Sim, mais à frente. Aquilo foi um estrondo de sucesso, né? foi. Até hoje, se falar assim, vai ter Cabaré da Raça, lota. Sem Entendeu? dúvida. É um Sem dúvida. espetáculo que nem a Bofetada, né? Até hoje Enfim, tem público. até hoje tem público. Você pode fazer o resto da vida que tem público. E quem imaginou que ia ser isso, né? Mas são espetáculos assim que acontecem mesmo, né? Sendo o teatro tão efêmero assim, né? A gente trabalha meses para um produto ficar pronto e daqui a pouco tem uma vida e vamos pro próximo. Quem imaginaria que um produto como o Cabaré, como você está falando, como a Bofetada, 30 anos ainda tem vida, né? E aí se Exatamente. voltar, continua, né? Bom, e esse também é o privilégio de ter grupo, né? Que aí você pode também Verdade. manter um repertório, né? Você faz um novo, mas você tem aquilo em repertório. A gente já viajou, às vezes, com 4 espetáculos diferentes, né? E isso é bem legal também. Como foi essa viagem que você fez lá para Cabo Verde, pra fazer teatro lá? Ah, menina, foi, foi muito legal. Foi sensacional. E foi engraçado, porque eu não tinha nem... Falei, gente, o que é Cabo, né? O que será Cabo Verde, né? Eu fui assim, eu tinha encontrado uma amiga minha, aí eu falei, eu tô indo para Cabo Verde. Aí ela falou assim, eu cheguei em Cabo Verde e eu não parava de chorar. Eu falei, meu Deus do céu, pra onde que eu tô indo? Aí cheguei lá em Cabo Verde e foi muito bom. Eu guardo assim, eu fiz amizade lá com as pessoas, foi muito simpático. E assim, é muito estranho, né? Porque realmente são várias ilhas, né? Eu estava numa das ilhas. É muito seco, tem pouca água, a gente tem costume de tomar banho não sei quantas vezes por dia, de água que gasta, tudo, a água é contadésima. Eu fiquei hospedado dentro do centro lá português, e era assim uma biblioteca, um centro, e aí lá em cima tinha um quartinho com banheiro onde eu ficava hospedado. Eu ficava sozinha naquele prédio. E aí a mulher falou, se você gastar água demais, depois você vai ficar uma semana sem água. Eu falei, meu Deus. Nossa Senhora. Aí eu tomava banho correndo, fechar água. Mas, e as pessoas que fizeram na montagem, né, que é um projeto de intercâmbio, né, eram as mais diferentes possíveis, né? Tinha professor universitário, tinha dona de casa, tinha jovens atrizes, enfim, tinha um conglomerado de pessoas de 18 a 70 anos, né? Nossa. E, Experiência deve ter sido maravilhosa, né? e aí, às vezes tinha dia que eu ensaiava em salinha assim, tinha dia que eu ensaiava em sala grande, e eu ainda por cima tinha enlouquecido, eu tinha resolvido montar 3 peças ao mesmo tempo, que era o rinoceronte, era o ubu, não, 2 peças, o ubu e o rinoceronte. Eu misturei as duas, enfim, eu fiz uma loucura lá. E eu sei que deu certo, deu certo. Mas é genial, porque essas coisas de intercâmbio é muito legal, porque você fica completamente focada só naquilo, né? Não é que nem aqui, que você está fazendo sua montagem, mas você está cuidando de casa, você está vendo o grupo da oficina de não sei o quê, você está resolvendo, sei lá, né? Milhões de coisas, Ali, né? dedicação, foco Lá é exclusivo, né? foco exclusivo e então é genial, porque aí eu acordava todo dia de manhã, ia andar assim, ver, vendo a beira do mar, voltava, enquanto isso pensando, depois estudava. Aí teve um jovem que me ajudou na dramaturgia,
Enfim, eu sei que foi uma experiência muito boa. Muito, muito boa. E as diferenças culturais, assim, as diferenças e as aproximações, como foi assim para você viver essa experiência de fazer teatro assim? Então, é isso. É, 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 é incrível. Eu fiz lá e fiz em Viseu. Eu gosto muito de chegar num lugar para trabalhar. É muito bom, porque é uma maneira de você. E o teatro ainda tem essa coisa coletiva, então realmente você se aproxima das pessoas. Tem uma comunicação real com as pessoas. Então você conhece aquelas pessoas de uma maneira muito especial, né? A comunicação com aquelas pessoas que se abrem para a sua direção e você se abre para o trabalho delas, né? Então é uma comunicação que é muito gostosa, né? Realmente foi excepcional. A Andrea estava contando uma experiência que ela teve quando ela foi para Moscou, né? Com a peça para Moscou. Aí disse que chegou lá, tava num hotel, assim, tinha aquelas atrizes russas, stanislavskianas e tal, não sei o que eles ficaram meio. O povo daqui que foi para lá ficou meio assim, né? Poxa, a gente vai sentar onde? Vai almoçar ali com eles e tal. Aí disse que lá pelas tantas a mulher falou: Não, senta aqui com a gente, vocês são de teatro também. Todo mundo aqui é de teatro. É como se fosse assim uma grande família, né? A linguagem do teatro é universal. E aí Exatamente. eles se sentiram à vontade. A partir daquele momento ali, falaram, vamos deixar de besteira, que a gente é de teatro mesmo. E foi aonde se Exatamente. aproximaram. Exatamente. É o que. é, Tem um autor que a gente gosta muito de trabalhar ultimamente, que é o Matei Wisniewski. Sim. Não sei se chegou a ver, a gente fez Eco, Teatro Decomposto. E ele veio aqui umas 2, 3 vezes já, e ele fala isso. Essa confraria do teatro é uma confraria realmente, né? São irmãos mesmo, né? Ele se sente irmão de Márcio Meirelles, né? E pelo teatro, né? Sim. E é isso que ele fala muito. O teatro como linguagem, como também é uma arte realmente do encontro, né? Do abraço coletivo, do humano, né? É uma arte que traz muito para esse humano, né? Para esse encontro cara a cara, né? E é único, né? É único, é único. Fazer, assim, uma experiência pessoal, né? Eu, quando era bem mais novo, era muito retraído, não gostava muito de interação social e tal. Quando o teatro entrou na minha vida, mudou tudo nesse aspecto, mudou tudo. Comecei a me expressar mais, a conhecer as pessoas, a querer fazer amizade. Muda completamente mesmo o jeito da gente se comportar, da gente ver o outro, da gente saber que é tão humano quanto nós, né? Com os Tem tanto percalços medo e como com. a gente, né? Exatamente. E a gente tem que perder essa coisa do ridículo, né? Quando a gente faz Isso. teatro, a gente tem que perder isso, o medo do ridículo, a gente tem que passar a acreditar no que a gente quer, no que a gente pensa, no que a gente sente, né? Porque se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar, né? Então, a gente realmente é obrigado a botar as coisas para fora e se colocar dentro do mundo, né? Quando a gente faz teatro. E sustentar, né? Porque tem não sei quantas pessoas sentadas ali te olhando. Então, se titubear, não vai funcionar. Né? Vai ter que sustentar. Sustentar. Aí cada um, por exemplo, Lia Mara ficava. Eu dizia assim, que você tinha que imaginar que a sua tia predileta estava na plateia que você fazia para ela. Enfim, a gente tem que fazer da plateia nossa amiga também, né? E a pessoa a quem você está. Com quem você está falando, né? E acreditar que aquela pessoa está lhe recebendo também, né? E olhar no olho, né, Chica? Porque isso é uma das coisas assim tão difíceis no dia a dia, né? A gente conversar com uma pessoa e olhar no olho dela. E às vezes a pessoa olha assim, desvia, olha para lá, bate, pisca, mas sustentar, manter o olhar é difícil, né?
Não sei porquê, mas que é difícil, é difícil. Porque eu acho que a gente é muito também reprimido, né? Tem muitas. Isso é certo, aquilo é errado, isso é feio, aquilo é bonito, né? É. Tem um monte de o que o outro vai pensar, o que não vai pensar, né? A coisa do ridículo, da vergonha, É. enfim. Às vezes tem alguém que quer olhar também para ver se, para testar o outro também, né? Para ver, eu sou superior, eu aguento. É. Também tem essa coisa da competição humana, né? Tem, infelizmente. Tem, faz parte acho que, da nossa natureza de todo jeito, né? Mas a gente tem que se controlar. É verdade. Mas é isso, eu acho que eu sempre falo, o artista que dá certo é aquele que acredita na sua loucura, né? Vai ter que acreditar na loucura, porque Que é o que você falou, se nem ele acreditar, como é que o público vai acreditar? Até como artifício de ator mesmo, né? Se eu tô ali numa cena e eu não tô vendo, eu não tô acreditando, como é que o outro vai, que tá assistindo, vai ver a cena? Não vai ver. não vai. Não vai. Não vai embarcar na fantasia. De jeito nenhum. É, Mas enfim. essa coisa da linguagem do teatro é um negócio assim impressionante mesmo, porque em alguns momentos eu usei isso como um recurso para poder entrar em ambientes ou grupos sociais que pudessem que eu pudesse chegar perto e usar o teatro como recurso mesmo. Isso é o Marlon Brando que dizia, né? Atuar é um mecanismo de sobrevivência. Por Marlon Brando é uma referência complicada. É, mas nesse aspecto ele estava certo. Ai, ai. Não, mas Marlon Brando é incrível também, né? Mas e daí como é que veio a ideia da Universidade Livre do Vila? Você já falou um pouco do negócio que veio do teatro de grupo, da formação da visão geral, mas como é que nasce a ideia da Universidade Livre? A ideia da Universidade Livre, ela veio muito dessa coisa de, primeiro, de sempre estar formando pessoas, mas nessa coisa do, diretamente do fazer, né? Como sempre, como é uma tradição da arte, né? Os pintores, os atores, eles trabalhavam, eles aprendiam fazendo, eles não tinham uma... A coisa da escola é uma coisa recente, praticamente, né? Mas como é que os pintores aprendiam? Eles iam no ateliê do cara que eles gostavam e ficavam lá vendo como que o outro fazia, às vezes desenhava até em grandes, né, em grandes trabalhos, os alunos também estavam lá pintando com o mestre e tal. E do teatro também era assim, as pessoas começavam com papel pequeno e aí iam aprendendo os macetes e aí vai, né? Então a gente sempre acreditou muito em aprender assim, desse jeito. Mas a gente não podia criar vários grupos, né? Como foi o bando também foi, né, nessa levada de ir formando e tal. É, então a universidade vem com esse espírito, né? De fazer, de aprender experimentando, né? E é genial, porque tem assim, tá passando tal artista aqui. Ah, vem, trabalha um pouco com eles. Então eles experimentam. Todos os artistas que estão passando por aqui vão, falam, fazem um Isso é ótimo. exercício, mostram espetáculo, discute, né? Então é super vivo, né? São pessoas que fazem teatro, que estão ali passando uma experiência, né? E não é ensinando, mas experimentando junto com aquelas pessoas, né? E essas pessoas vão se desenvolvendo. E é uma formação tão assim aberta, digamos assim, que depois ele vai escolher, não, eu me identifico mais com esse artista, ou com aquele, ou com aquele, com aquele, com aquilo que a gente fez naquele momento. Então ele vai ter uma formação muito ampla, né? Ele vai poder ter experimentado e vendo como ele se sente em cada coisa. Isso é ótimo. E ao mesmo tempo, ele vai passando por todos o que a gente chama de territórios do Teatro Vila Velha, né? É bom para o teatro, porque a gente tem pessoas ocupando ali de uma maneira, numa relação de amor, digamos assim, por aquele lugar, né? Não é fazendo por dinheiro, mas porque gosta de estar ali, porque acredita na importância daquele espaço.
e, e para ele que vai aprendendo o ofício com todas as suas facetas, né? Então, eu acho que é bem legal. Às vezes é puxado também, porque às vezes eles ficam lá 24 horas por dia, né? Mas era um pouco como a gente trabalhava, né? Quando a gente era novo também, né? Sim. E a gente sente às vezes que aqui, agora essa geração é um pouco diferente, né? Gosta de ter começar várias coisas, assim, é mais dispersa, assim, gosta de estar um pouco em todo lugar. Mas tá indo. E a raiz é o teatro de grupo também, né? Que começa com os novos, que constrói literalmente ali, botando tijolo, né? Com a própria mão ali para construir o Não, eles teatro foram e tudo. incríveis, né? E as pessoas que passam lá, uma vez passou uma dançarina senegalesa, ela falou: a gente sente que esse teatro tem uma alma. Bom, por mais que agora seja muito diferente do que era quando foi construído, né? Mas permanece. É, é isso, é incrível a aventura deles, né? Da Companhia Teatro dos Novos, construindo aquele teatro, é surreal, né? É raro dentro do que a gente conhece, E né? inclusive no momento em que foi criado também, né? Aquilo que se Exatamente, estava sendo vivido, né? Tanto da escola de teatro como da situação política, né? exatamente. Quer dizer, em plena ditadura, estava ali construindo, que foi um refúgio, né? Durante a Sim. ditadura. Eu não estava aqui, evidentemente, primeiro que eu era pequena também, mas diz mais que João Augusto era um cara assim que sabia passar pelas coisas. Então nunca teve muito problema o Teatro Vila Velha, mas foi o refúgio de muita gente, né? Porque ele tinha um pouco um espírito que Márcio tem de receber gente nova, de jovens artistas, acreditar em jovens artistas, chamava os jovens artistas para se apresentar. Então, é um lugar que teve sempre essa característica, né? Do lugar do novo, da experimentação, do encontro, da troca, né? Não é um teatro de aluguel, não é um teatro que tem também, né? Como é o Jorge Amado, né? Teatro Jorge Amado, Sim. são teatros de aluguel, mas o Vila Velha sempre teve essa questão do grupo e também, né, de abertura para novas ideias e novas criações, né? E como é, Chica, fazer teatro na Bahia, gerenciar um teatro, uma universidade de teatro? Como é essa experiência, assim, essa Ó, vivência? é uma labuta sem fim, né? Sem fim. E não, às vezes a gente cansa, né? Eu falo, ai, Márcia, eu tô cansada, já tô velha pra isso. Bota gente nova aí, porque cansa muito. E assim, evidentemente que ainda a gente está vivendo um momento tanto político como, né, em questão da Covid e tal, mas primeiro político, né? Antes de chegar a Covid, teve essa questão desse presidente que entrou, né? Sim. Pô, a gente estava vindo numa Com um jeito de fazer. com uma evolução, o bando depois de não sei quantos anos, né, no governo Lula conseguiu ganhar um edital da Petrobras, enfim, depois de, sei lá, eu acho que já tinha 20 anos de existência, foi o primeiro grande patrocínio que eles tiveram. Enfim, então a gente estava, né, começando a ter um reconhecimento, né, o Nordeste passa a ter uma importância diante do contexto nacional em termos de recursos também, né, para a Sim. cultura, né? Então, isso foi uma transformação muito grande a partir de Lula, né? Gilberto Gil, Juca Ferreira, enfim, tudo isso, né? Então, a gente passou a ter um reconhecimento. O Teatro Vila Velha teve antes, né? Um pouco, né? A Secretaria do Tempo de Gaudêncio já apoiou o Teatro Vila Velha, né? Mas, assim, o bando, por exemplo, demorou muito mais. E eu acho que esse governo de Lula foi muito importante. Aí depois, quando a gente está. Aí vem Uma mudança total. total, né? Regressão total, né? Bom, a gente tem costume, né? A gente está sempre correndo atrás, né? Sempre não é também
uma coisa que nunca existiu, né? Sempre a gente estava correndo atrás, mas... E aí, a pandemia e todos os teatros, né, foram bastante prejudicados, né? Tanto por estar fechado, por estarem fechados, mas todo prédio fechado começa a ter problema de Sim. vazamento, de roubo, os eletrônicos vão se deteriorando. Então a gente está tendo que agora reconstruir tudo isso, né? Tá, tá complexo, a gente está tentando. A gente está tentando. E vem agora o Viva a Dança, né, também, Vai vir o Viva a Dança. É, voltando como, presencial. é, não totalmente, né? O Viva a Dança ainda está numa coisa mediana, a gente ficou meio sem saber, né? A gente começou o ano passado com o Neugibá, né? A gente reabriu com uma ópera, foi super legal, Dido e Enéas. Depois nós tivemos as oficinas do verão, mas também com bastante sobressalto, assim, né? Tava assim, muita Covid ainda. E aí a gente deu uma segurada em termos de programação e agora o Viva a Dança vai ter uma residência, vai ter oficinas, vai ter a batalha de break, enfim, vai ter algumas coisas presenciais. E, enfim, aí aos pouquinhos a gente está tentando dar a volta por cima e reabrir, né? Tem dia que cansa, falando, se a cidade não quer mais o Teatro Vila Velha, fecha. Tem hora que você fala assim, entrega, né? E vai, enquanto tem energia, vamos. É uma luta sempre, né? É. E como atriz, Chica, os trabalhos mais recentes seus que eu vi foi Porque Écuba, que foi já de cara assim, e já soube também que você tá passeando aí pelo cinema também, né? Ah, então, porque eu tinha feito coisas muito pequenininhas no cinema. E aí, quando estava fazendo Écuba, a Dandara Ferreira, né, que é filha de Juca, Sim. encontrou com o Márcio, assim, por acaso, aí ela falou, eu queria fazer uma oficina de teatro com você. Aí ele falou, você ia fazer Écuba, porque tinha um coro imenso, né? E aí, Dandara foi pro ensaio e fez parte do coro, né? Aí ela me viu fazendo Écuba e no final da temporada ela falou, eu queria muito, eu vou fazer um filme, mas não me disse o que era, né? Vou fazer um filme, eu queria muito que você fizesse. Eu falei, tudo bem, eu tô por aqui. Quando você quiser, você me chama. E aí veio a pandemia, ou praticamente quando ela ia começar. E aí, esse ano, né, ela conseguiu realizar o projeto, que é um filme sobre Gal Costa, e com Lu Pelotti, a outra diretora que está trabalhando com ela, e que faz também o roteiro. E eu faço a mãe de Gal Costa. Mas foi muito agradável, foi muito, muito bom de fazer. Porque ela retomou um pouco, as duas diretoras, né? Essa questão meio do teatro. A gente ensaiou, a gente ficou numa casa, aí a gente ensaiava, a gente almoçava junto, jantava junto, a gente discutia a cena de todo mundo, é, os personagens, as ideias, o roteiro, a gente discutiu tudo. Então foi um processo muito próximo do que eu tinha costume de fazer. Praticamente teatro de grupo, né? Exatamente. E foi até hoje a gente fica se falando e tal, ficou um grupo muito unido, porque não tinha ninguém perto, sabe? Não teve aquela pessoa chata, não teve. Realmente foi um processo bem legal. A Sophie Charlotte é uma pessoa super generosa também, né? Porque praticamente o filme repousa sobre ela, né? Mas super, super generosa. Todos, né? Aí o meu Rodrigo Leles, que é lá do teatro, está fazendo Caetano Veloso, né? E, enfim, o George, o Dan Rodrigues, enfim, o pessoal, tudo muito gente boa. A experiência cinematográfica, então, foi praticamente um teatro de grupo. Foi, Então, foi mesmo. Eu ficava, porque eu só tinha cena mesmo com Gal Costa. Mas Sophie pegou Covid logo no início, quando a gente estava ensaiando. Então ela ficou
isolada. Então a gente ficou só os outros, né, personagens. E aí fez que a gente ficava vendo a cena dos outros, porque eu só tinha cena praticamente com ela, né? Então não tinha o que fazer lá. Então eu ficava assistindo os outros ensaiando, conversava e tal. Então foi muito, muito legal. E fez também todo mundo crescer junto, né? Os outros atores, os outros personagens foram crescendo, né? E quando foi filmar, estava todo mundo já bem afinado. Isso foi ótimo. E muito cúmplice, né? Então foi bem gostoso. E o processo de Écuba, Chica, como é que foi? Cuba fez. Eu fiz 3 montagens, se eu não me engano, né? Eu participei de 3 montagens. E Cuba para mim é um presente, é uma coisa, é um espetáculo. O texto, esse autor, Matei Wisnek, realmente, para mim, às vezes, se eu fosse escritor, eu queria escrever que nem ele, né? Ele é incrível. Ele fala tudo que a gente gostaria de falar, sabe? Ele tem realmente uma maneira. Então, a Écuba tem até muito a ver com o momento de hoje, né? Fala da guerra a partir do olhar da mãe, né? Uhum. E é isso. Então, esse olhar é o olhar que o mundo deveria ter, né? É o olhar sobre a guerra, o olhar da mãe. Mas, ao mesmo tempo, como tudo que tem Matei, tem muito humor, tem muita poesia. Então, nunca é um espetáculo que vai te deixar no fundo do poço, né? Passei por essas nuances todas, né? E é um texto que você nem precisa fazer muito esforço, ele já é. Você vai falando, ele vai te levando. Eu nunca tive a impressão que eu tinha que construir como que eu ia falar aquilo. O texto, ele vai te levando, ele vai te levando, ele vai te levando, ele é mais forte que você, né? E é um espetáculo que demanda muita energia, claro. Mas, enfim, é um grande presente na minha trajetória assim, de atriz, né? Tinha uma peça maravilhosa aquela peça. Eu vendo de plateia, eu não tava lá no coro, mas vendo de plateia, maravilhosa, maravilhosa. E rendeu uma indicação para você também, né? Foi. E ganhou o melhor espetáculo, né? Rendeu indicação. Agora eu estou indicada de novo para um espetáculo de web teatro também. De qual? Teatro Decomposto, que também é de Matei. De Matei. Esse eu ainda não vi. Esse a gente tem acesso, não? Eu acho que ele está acessível, eu não sei, eu posso te dizer depois, eu não sou muito a par. Nas plataformas do Vila? Capaz. Vou procurar, porque esse eu quero ver também. E foi o primeiro espetáculo que a gente fez durante a pandemia, porque foi até eu que sugeri. A gente tinha feito já no palco, que são vários monólogos, ou praticamente é tudo monólogo. A gente não fez diálogo, não. Então, são várias narrativas, né? São os personagens que fazem umas narrativas. E é um mundo bem, assim, distópico, também tinha muito a ver com aquele momento. E aí foi a primeira experiência, cada um na sua casa. A gente fazia o espetáculo, tinha uma transmissão, né? E fazia ao vivo mesmo. Então, foi divertido. Desafiador também? Muito, muito, mas foi bacana, por exemplo, depois eu fiz essa e depois a gente fez um cordel. Esse do teatro decomposto eu não fiquei tanto olhando o que eu tinha feito. Já o teatro de cordel, praticamente todo o dia seguinte eu olhava o que tinha acontecido na véspera. E foi uma experiência muito legal, porque eu geralmente não gosto de ver o que eu filmei, ou não sei o que, o que eu fiz, assim. Mas como era a imagem que aparecia, realmente era a imagem, porque o teatro e o teatro gravado é muito diferente, né? Então, geralmente eu não gosto de ver, eu acho horrível o que eu estou fazendo. Mas ali foi um exercício bem grande, porque no dia seguinte eu olhava e falava, era melhor fazer assim, ou assado, me colocar melhor aqui ou ali, essa frase eu acho que podia ser diferente. Então, foi um exercício importante para mim, que eu nunca tinha feito, assim,
de ver o que eu tinha feito, né? De ter a referência e de poder modificar a partir do que eu tinha visto. Foi um exercício bom para mim. E como é que você pensa agora daqui para frente? Como é que você vê o teatro? Você acha que o teatro vai continuar nessa linha assim do online e tal? Ou você acha que tem espaço para as duas coisas, tanto para o presencial, para o online? Como é que você vê? Como é que vai ser daqui para frente? Eu, particularmente, não sou muito fã do online. Eu, particularmente. Sim. Mas eu acho assim que a gente aprendeu muita coisa e que talvez a gente consiga fazer coisas incríveis, mistas, Uhum. né? De repente, a gente aqui contracenando com uma pessoa, como teve alguns espetáculos que foram assim, né? Contracenando com uma pessoa que está em Cabo Verde. É interessante também, né? E misturar, sobretudo se tiver mistura, eu acho mais interessante do que somente online, né? Mas agora, nesse momento, a gente está querendo muito o presencial, né? Todo mundo, atores e público, né? Mas Até para ter uma sensação de que estamos voltando à vida, né? Depois de ter passado a tempestade, né? Ou pelo menos o momento mais crítico, né? e aí a gente vai ter que aprender um pouco. Tá difícil, né? Eu cheguei com máscara lá no teatro mesmo, a gente tá ainda um misto, porque realmente a gente tem medo. Também é isso, por exemplo, agora tem muita gente com gripe. Pô, a máscara é uma defesa também para Sim. gripe. Por que a gente não aprende com isso, né? Enfim, mas é engraçado, né? Foi surpreendente tudo isso, né? Esse momento mesmo foi um momento de intenso aprendizado mesmo. Para mim, eu sou uma pessoa dos livros, assim, eu gosto muito de ler, né? Sempre. E foi incrível como eu me percebi lendo muito mais do que eu já lia normalmente. Falei assim, eu vou aproveitar, pegar todos aqueles que eu comprei e botei na estante, Foi mesmo. vou Você botar ficou tudo em dia. lendo, lendo, Foi, lendo. foi. Aí me juntei com algumas pessoas que também fizeram Universidade Livre, Rebeca, Clara e tal. A gente fez umas leituras online para poder também não ficar doido, né? Vamos fazer teatro de algum jeito aqui, né? Nem que seja só para nós. A gente se reúne, lê a gente leu bem umas 20 peças, assim, de tudo, né? De Shakespeare a Nelson Rodrigues, teatro grego. Fomos pegando assim peças que não conhecíamos. Foi bem interessante. Tudo porque, por conta desse recolhimento, que tem esse lado ruim, mas se a gente também não achar por onde, o fio do novelo de Ariadne ali, né? Não, com certeza. Ontem me perguntaram, não sei se foi ontem, sei lá, se teatro é possível, né? Eu acho que o teatro é necessário, seja ele na forma que for, né? Com certeza. E pra gente, né, que faz teatro, a gente só sobreviveu. Eu fiquei bem, eu posso dizer que eu fiquei bem durante a pandemia. Mas por isso, a gente não parou nunca. A gente fez teatro decomposto, depois a gente fez. Eu organizei várias oficinas. A Universidade Livre ficou por um tempo fazendo oficinas online. Depois chegou uma hora que os meninos falaram: não, a gente não quer mais. Tudo bem, então vamos parar. Né? Uhum. Então, foi até onde eles conseguiram ir. Quando eles falaram, não, a gente não está mais querendo fazer nada online, paramos, aí eu fui organizar outras oficinas, e, enfim, mas foi importante, que foi legal que a gente conseguiu manter uma comunicação, né? Porque senão Com também. certeza. Graças a Deus que tinha essa possibilidade do online, né? Embora eu também seja do seu time, eu prefiro presencial. Com certeza. E depois muita gente ficou viciada, né, em ficar em casa, né? Porque tem gente que até hoje não quer mais sair de casa, né? Ah, tem coisas mesmo que eu não aceito mais de jeito nenhum. Fazer reunião. Não. A gente faz aqui online mesmo. Ah, é? Eu Vou não. sair de casa para fazer reunião. É Essas verdade. reuniões assim administrativas, sabe? Ah, não. Muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático. Essa é um dos aprendizados que eu quero manter. Não, com certeza. Não, acho que tem bastante coisa que a gente pode fazer diferente agora. E aproveitar para a gente ver se também se traz algumas outras mudanças, né?
porque tá precisando. Naqueles outros aspectos que a gente estava falando, né? De como se vê a arte, como se vê a cultura, como se fazer isso também, né? Educação, né? Educação. Não, a gente tá e mundialmente, né? Uma coisa meio esquisita, né? E essa dificuldade do diálogo que tá, é bem impressionante. É um momento bem É. difícil, assim. A minha ideia é essa e pronto, acabou. Né? Isso aí, eu acho que o teatro pode contribuir para combater isso aí. Não, e aqui no Brasil, realmente, eu fiquei. Eu era daqueles que nunca. É por isso que eu não palpito mais em nada. Eu falava, você acha o quê? Eu não acho. Não acho nada. Porque eu era do mais que achei que nunca ia passar esse presidente. Nunca. Realmente, nesse sentido, eu fiquei extremamente decepcionada. Porque não é possível, um cara que fala as barbaridades que fala, não é possível ter um presidente desse. Foi uma surpresa para mim também. É muito violento, muito ignorante, muito. Gente, e eu tenho senhoras, né, de pessoas assim, de famílias de amigos e tal, que eu não brigo porque eu acho que não vale a pena, né? Mas assim, eu falo, mas como é que você pode apoiar um cara que fala o que fala, né? É, eu também entrei em muito conflito, assim. Teve momentos que, até que eu descobri uma coisa, eu falei assim, não adianta eu falar nada, porque não é uma questão de argumento intelectual, é uma questão de paixão. A pessoa tá vendo isso aqui e tá achando que é isso aqui, tá bom, eu não vou convencer ninguém de nada. E ninguém também vai me convencer de nada. Então, tá bom, vamos respeitar a tua opinião, você respeita a minha e a gente convive aqui como dá. É. No dia que as coisas começarem a abrir um pouquinho a cabeça, aí a gente melhora a convivência, né? Até lá a gente se respeita, se tolera, e, enfim. Mas eu também não imaginava que ia ser como foi, não. Não, também não. Não imaginava, não. Vamos ver agora, né? Vamos ver agora. É. Resta sempre uma esperança, né? O teatro é sempre necessário. Resta sempre uma esperança, mas é isso. Tem que realmente. É, porque a sensação que a gente teve é que a gente foi tudo para trás, né? Foi arrastado para trás, né? Tem um livro que eu vi esses dias aí, falando. É mais ou menos assim o título. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos assim. As ideias dos anos 30 estão de volta. Como se a gente estivesse vivendo o mesmo momento ideológico dos anos 30. Aí ele vai elencando o porquê disso, né? Eu falo, rapaz, faz sentido. Tem umas coisas assim que você fala assim, realmente faz sentido. Porque eu discutindo com algumas pessoas, falando assim, não, a gente está de volta nos anos 60. Eu falei, não, os anos 60 já era já o resultado de uma coisa anterior. Aí eu descobri esse livro e falei, pronto, Como é o nome perfeito. dele? Como é? Estamos de volta nos anos 30. É mais ou menos assim o título. Eu vou lembrar e te mando depois. Mas a ideia é essa, e aí ele vai elencando assim. Eu falei, rapaz, perfeito. Quer dizer que você terminou sua biblioteca. Botei tudo em dia. Botei tudo em dia, mas também, como eu também não sou vacinado nesse aspecto, eu já fui comprando outros e botando lá de volta. Ah, que bom, que bom. Mas aproveitei assim bem para botar em dia assim peças que eu não conhecia, não conhecia. Conhecia assim de nome, de referência, mas de pegar e ler com um grupo, não conhecia. Fui de Inferno de Strindberg até até Jardim das Cerejeiras e Vixe. várias outras. E você, qual foi o seu último espetáculo de teatro? Como ator foi Dias Gomes, Bem Amado. Quando? Isso foi em
Já tem um tempinho, viu? Foi antes de eu ir para São Paulo, já tem bem uns 5 anos já, Chica. Porque depois eu comecei a ir mais pro audiovisual, né? E fiquei mais trabalhando de trás das câmeras do que como ator, né? Então foi mais escrita, assistência de direção. Então já tem um tempo que eu não trabalho como ator. Tô aí planejando umas coisinhas aí, mas vamos ver se vai dar certo. Ah, o Quando a cinema, coisa estiver andando, a gente... cinema também é bem legal, né? É bem gostoso. Cinema é um negócio assim, eu amo teatro, mas cinema é um negócio assim que me pegou. É incrível, é incrível. O desafio como ator é enorme, porque tem toda aquela coisa da preparação do personagem e tal, mas tem também que você para, vai almoçar, volta, não sei o que, vamos filmar, não, agora não, eu espero não sei o que, toma um cafezinho, vamos filmar agora. Peraí, mas cadê o personagem? É isso mesmo. É uma doideira assim, nesse aspecto pro ator. Faz de novo. É. Agora vai daqui, de lá, de costa, de frente, de não sei o quê. Agora é fulano, agora a gente vai pegar só o seu ombro. Eu falei assim, É, meu Deus, é desafiador. é gostoso. Gostei também. Mas o teatro é necessário, viu? Eu vou ficar com essa frase sua. Com certeza. Chica, eu quero lhe agradecer demais, assim, por você ter vindo, pela sua gentileza, de sua disponibilidade de ter vindo Imagina. aqui. A gente bater esse papo. E quando você tiver também projetos novos, coisas novas que você quiser divulgar, venha. Ótimo. A casa é bom sua, saber. tá aberta. Opa! É o que a gente precisa. E quem quiser ver seus trabalhos, suas coisas, é só ficar ligado nas redes do Vila ou tem Exatamente. sua também? Não, eu não Nas tenho redes nada do de Vila. rede. Então tá. Então eu quero mais uma vez lhe dar um grande abraço aí, lhe agradecer Eu que agradeço. e dizer que vou ficar com sua frase, viu? O teatro é necessário. Afinal, se tudo pode, arte pode. Gostei.